A música estava alta demais, os shots fortes demais e o desafio estupidamente idiota, mas nada disso impediu Leila Queen de entrar no elevador do Lexington Grand Hotel às 2 da manhã, com um sorriso bêbado no rosto e uma missão no coração. Último andar, murmurou sua melhor amiga, apertando o botão com uma risadinha. 1 hora sem amarelar, só deita numa cama vazia e finge que é alguém sem o menor respeito por si mesma. Ila não era o tipo de garota que normalmente aceitava desafios. Ela era quieta, prática e dolorosamente reservada, do tipo que organizava sua agenda com códigos de cores e ainda dormia com pijamas de desenho animado. Mas aquela noite era diferente. Aquela noite era um borrão de mágoa e tequila. Ela havia acabado de flagrar seu ex-namorado de 3 anos, beijando outra mulher no apartamento que dividiam. Aparentemente, estamos dando um tempo significava já seguir em frente. Então, quando suas amigas a arrastaram para uma festa de aniversário no centro da cidade, ela não resistiu. Quando os drinks começaram a vir, ela não recusou. E quando surgiu o desafio, ela apenas riu, como alguém que havia parado de se importar, só por uma noite. Cobertura, sussurrou para si mesma, cambaleando para fora do elevador. O corredor estava silencioso, acarpetado de veludo vermelho e decorado com arandelas douradas. Ela conferiu os números, o coração disparado entre adrenalina e álcool. No fim do corredor, uma porta entreaberta. Nenhum ruído, nenhuma luz. Ela escorregou para dentro. A suíte era imensa. Tudo exalava riqueza. Sofás de couro, vista para o horizonte da cidade, champanhe em um balde prateado. Ela ignorou tudo. O rosto queimava de vergonha, mas já estava pela metade do caminho. O desafio era claro: deitar na cama, ficar 1 hora, sair antes do nascer do sol. O quarto estava mais escuro do que esperava. A luz do luar invadia pelas janelas do chão ao teto. A cama era enorme, com os lençóis virados como se esperasse alguém. Ela hesitou por apenas um segundo antes de tirar o vestido, dobrá-lo sobre uma cadeira e escorregar sob os lençóis frescos e caros. Isso é insano, pensou. Mas a cama era quente. O colchão a envolvia como um segredo. Encolheu-se, fechou os olhos e sussurrou com uma risadinha trêmula. 1 hora. Só 1 hora estúpida. Ela nunca ouviu a porta da frente se abrir. Nunca viu o homem que entrou na suíte. Ele se movia como quem possuía o mundo. E ele realmente possuía. Julian Wolfe, investidor bilionário, entrou em sua cobertura esperando silêncio e solidão. Ele não esperava encontrar uma garota dormindo em sua cama, nua, com o cabelo espalhado sobre seus travesseiros como se fosse o lugar dela. Ele a encarou, imóvel. A maioria das pessoas gritaria, chamaria a segurança, exigiria explicações. Julian apenas afrouxou a gravata, expirou lentamente e foi para o lado oposto da cama. Ila se mexeu, mas não acordou. Ele puxou o lençol, deitou-se ao lado dela sem tocá-la e ficou ali, olhos abertos, encarando o teto. Algo na forma como ela dormia, tão vulnerável, tão alheia, fez com que ele se sentisse mais vivo do que nos últimos 10 milhões de negócios combinados. E isso foi antes que ela abrisse os olhos. Leila Queen sempre viveu nas margens da vida. Nunca no centro das atenções. Nunca a garota do riso alto ou do cabelo perfeito. Ela era quieta, observadora, mais confortável atrás de um caderno de esboços do que em uma pista de dança. Crescendo em uma pequena cidade da Pensilvânia, aprendeu cedo que o mundo não oferecia segundas chances para garotas como ela. A mãe trabalhava em turnos duplos em uma lanchonete. O pai saiu antes mesmo de ela completar 10 anos. E Ila passou a adolescência equilibrando escola e bicos para pagar os livros da faculdade comunitária. Ela não reclamava, sobrevivia, e isso bastava. Aos 22 anos, Ila se mudou para Nova York com uma bolsa para um instituto de design local.
Dividia um apartamento de um quarto com 2 outras garotas. Pegava frilas quando podia e contava cada centavo. Era cuidadosa com o coração, mais ainda com o corpo, e nunca confiava com facilidade. Até Devon, seu primeiro namorado de verdade, seu primeiro tudo. 3 anos jogados fora com um homem que prometeu permanência e entregou traição. Flagrá-lo beijando uma colega de trabalho 2 noites atrás havia destruído algo fundo nela. Ela não chorou de imediato, apenas silenciou. Então, as amigas a arrastaram para uma festa, e agora ela estava ali, na cama de um bilionário, nua. Mas ela ainda não sabia disso. Acordou devagar, a consciência puxando-a pelas camadas de calor e algodão. Por um momento, pensou estar na própria cama, mas então sentiu o cheiro dos lençóis. Não o detergente barato do apartamento, mas algo mais rico, cedro, couro, um leve toque de uísque, masculino. Ela se virou e congelou. Havia um homem deitado ao lado dela. Estava de costas, sem camisa, ombros largos subindo e descendo com cada respiração lenta. O cabelo era escuro, levemente bagunçado. Mesmo daquele ângulo, Hila podia ver o contorno afiado da mandíbula. Ela arfou, sentando-se de um salto e agarrando o lençol para se cobrir. O movimento o acordou. Ele virou a cabeça lentamente. Seus olhos se encontraram, cinzentos, frios, penetrantes. Ele não parecia confuso, nem bravo, apenas divertido. Você não é meu despertador habitual, disse ele a voz baixa, suave, como veludo sobre aço. A boca de Hila se abriu, mas nada saiu. Ele se sentou, espreguiçando-se preguiçosamente. Não grite. Odeio barulho antes do café. Ela piscou. Eu achei que o quarto estava vazio. Eu não sabia. Julian Woolf a estudou. Realmente a estudou. Não apenas o cabelo castanho desgrenhado, ou as bochechas coradas, ou o lençol gigante apertado contra o peito, mas o medo na voz dela, o tipo que não vinha de ser pega, mas de estar vulnerável. Quem te desafiou? Perguntou calmo. O rosto dela corou ainda mais. Foi só um jogo idiota. Eu não achei que... Claramente não achou, disse ele, levantando-se e caminhando em direção a um hobby preto elegante. Movia-se como alguém que nunca havia pedido desculpas na vida, confiante, natural, perigoso. Hila desviou o olhar, mas olhou de novo quando ele falou novamente. Pode ficar com o lençol, disse. Mas se vista. Quero conversar. Conversar? Ela repetiu confusa. Ele se virou para ela, agora completamente vestido, braços cruzados. Você invadiu minha cobertura, dormiu na minha cama e ainda está aqui. É sortuda por eu não chamar a polícia. Hila correu para pegar o vestido, o rosto em chamas. Me desculpe. Eu vou embora agora mesmo. Ele não se moveu. Apenas a observou puxar o tecido sobre a cabeça com as mãos trêmulas. Qual é o seu nome? Ela hesitou. Lila? Ele assentiu uma vez. Eu sou Julian. Ela já sabia. Todo mundo sabia o nome Julian Woolf. Bilionário, capitalista de risco, assassino silencioso no mundo das finanças. Ele havia transformado startups falidas em impérios. Não tinha ligações românticas públicas, nenhum escândalo, nenhuma fraqueza. Até agora. Quando ela correu em direção à porta, ele disse uma última coisa. Volte amanhã. 10 da manhã. Hila congelou. O quê? Quero conversar, ele repetiu. Sobre por que uma garota que claramente não pertence a um lugar como este acabou aqui. Ela se virou lentamente. Não foi a minha intenção. Eu sei, disse ele agora com a voz baixa. Mas você veio. E Hila, por razões que não sabia explicar, assentiu. Ela não dormiu naquela noite, não por medo, embora o medo se enroscasse na base da sua espinha como um animal silencioso, mas por outra coisa. Um impulso que ela não conseguia nomear. O olhar de Julian quando disse para ela voltar
Não era raiva, não era desejo, era curiosidade. Uma curiosidade perigosa, faminta. Na manhã seguinte ela quase não foi. Sentou-se em seu colchão no pequeno apartamento que dividia com duas colegas de quarto, olhando para o celular enquanto o relógio se aproximava das 10 horas. Tudo dentro dela dizia para esquecer, deixar a cidade, encontrar outro programa de design, desaparecer. Mas algo a fez se vestir. Nada extravagante, apenas jeans, uma camiseta branca e o único par de tênis limpo que tinha. Trançou o cabelo para manter as mãos ocupadas e pegou o metrô até a Lexington Avenue. O saguão da Wolf Tower não se parecia com nada que ela já tivesse visto. Mármore, vidro, silêncio. Tudo brilhava. Todos se moviam rápido, vestidos de preto ou cinza, segurando celulares como armas. Ela se sentia como uma mancha de tinta numa fotografia em preto e branco. A recepcionista a olhou uma vez e assentiu. O Sr. Wolf está esperando por você. Isso quase a fez tropeçar. Foi levada ao último andar, um elevador privado que se abria diretamente no escritório dele. Mais parecia um museu do que um ambiente de trabalho. Aço e vidro, uma mesa enorme, janelas do chão ao teto que faziam o céu parecer ao alcance das mãos. Julian estava de pé junto à janela, as mãos nos bolsos. Você veio, disse ele sem se virar. Eu não sei por quê, ela admitiu. Ele se virou então, devagar, deliberado. Porque algo na noite passada te abalou. Assim como me abalou. Ela não respondeu. Ele fez um gesto para a cadeira em frente à mesa. Ela se sentou, as mãos apertadas no colo. Não estou aqui para te interrogar, ele disse. Mas quero entender. Ila respirou fundo. Foi uma aposta, só isso. Era o aniversário de uma amiga. Elas acharam que seria engraçado. Eu não sabia que alguém morava lá. Nunca quis invadir. Você não invadiu, disse Julian. Você expôs. Ela ergueu os olhos. Como assim? Ele se aproximou. Cada movimento calculado. Aquele quarto está vazio há 5 anos. Ninguém nunca tocou naquela cama. Não desde que... Seus olhos vacilaram. Não importa. Ila inclinou a cabeça. Por que você não me expulsou? Ele se encostou na mesa. Porque parecia que você precisava estar lá mais do que eu precisava que você saísse. O silêncio se estendeu. Então ele disse: Você nunca fez nada parecido antes. Não era uma pergunta. Ela assentiu. Eu não bebo, não vou a festas, nem atravesso fora da faixa. Julian quase sorriu. E ainda assim acabou nua na minha cama. Ela corou. Você não precisa continuar dizendo isso. Mas é verdade, disse ele com os olhos presos aos dela. Você estava vulnerável, desprotegida, mas de alguma forma não estava com medo. Por quê? Ila desviou o olhar. Porque por um segundo eu não me senti invisível. Ele parou. Aquilo o tocou. Você não é invisível. Na maioria do tempo sou, disse ela. Mas deitada ali, me senti como se importasse, mesmo que fosse só por 1 hora. Julian a observou cuidadosamente. Você importa. As palavras pesaram mais do que deveriam. Ele disse como um homem que raramente falava sem calcular. Mas isso soava diferente. Ele se aproximou. Você não sabe quem eu sou, sabe? Eu sei seu nome, ela disse. Mas não conheço sua história. Julian se sentou em frente a ela. Essa é a primeira coisa honesta que alguém me diz há anos. A partir daquele dia, Ila passou a voltar todas as manhãs. Não por trabalho, não por dinheiro, apenas para conversar. Começaram com café, depois vieram as perguntas. Ele perguntou o que a assustava. Ela disse, fracasso. Ela perguntou o que o assombrava. Ele disse, silêncio. Ele perguntou como foi seu primeiro beijo. Ela disse, desajeitado e esquecível. Ela perguntou se ele já amou alguém. Ele disse, uma vez e nunca mais. Eles nunca se tocaram.
Nunca cruzaram essa linha. Mas a tensão estava lá, não dita, constante. Julian começou a ajustar sua agenda para caber nas visitas dela. Hila começou a desenhar no escritório dele enquanto ele trabalhava. Uma manhã, ele levantou os olhos durante uma ligação e a viu dormindo no sofá, encolhida como se pertencesse ali. Ele encerrou a ligação mais cedo e apenas a observou. Outra vez, ela trouxe almoço. Macarrão caseiro num pote de plástico. Ele comeu tudo. Você é a primeira pessoa que me alimenta sem esperar um acordo em troca, ele disse. Ela sorriu. De nada. Eles orbitavam algo que nenhum dos dois sabia nomear, até a noite em que quase se quebrou. Julian tinha um baile de caridade. Convidou-a. Sem pressão, só venha. Ela pegou emprestado um vestido de uma colega de classe. Cetim preto simples, cabelo preso, sem maquiagem, só um pouco de brilho labial. Quando ela entrou no saguão do hotel, Julian congelou. Você está deslumbrante, disse ele. Ela revirou os olhos. Não se acostume. Não conversaram muito durante o evento. Olhos demais, atenção demais. Mas, cada vez que seus olhares se encontravam, algo passava entre eles. Perto do fim da noite, ela escapou para Kwani. Ele a seguiu. Você parece desconfortável, ele disse. Não estou acostumada a fingir, ela respondeu. Ele ficou ao lado dela. Nem eu. Ela o olhou. Então por que faz isso? Ele ficou em silêncio. Porque fingir é mais fácil do que ser visto. A voz de Hila era suave. Eu vejo você. Ele a olhou. Realmente olhou. E pela primeira vez estendeu a mão. Não para agarrar, não para possuir, apenas para segurar a dela. Foi elétrico, quente, real. Ninguém disse uma palavra. Não era necessário. Os dias depois do baile passaram como fragmentos de um sonho do qual Hila não queria acordar. Suas manhãs começavam com café no escritório de Julian, conversas suaves que transitavam entre o mundano e o profundo. As tardes eram preenchidas com companhia silenciosa. Ela ainda tinha aulas e trabalhos como freelancer, mas, de alguma forma, ele sempre encontrava uma maneira de encaixá-la em sua rotina. Ele nunca a tocou novamente além daquela noite na varanda, mas seus olhos a tocavam constantemente, como se estivessem sempre tentando memorizar seu rosto, o formato do seu riso, a forma como ela colocava o cabelo atrás da orelha quando ficava nervosa. Hila não entendia o que estava acontecendo. Julian Wolfe era um homem esculpido em pedra, intocável, imóvel, e mesmo assim, quando ele a olhava, parecia desfeito. Ela começou a notar certas coisas. As mãos dele tremiam levemente quando servia café. Ele se encolhia quando um alarme de carro disparava do lado de fora da torre. Ele não deixava ninguém se aproximar, exceto ela. Numa quinta-feira, o elevador parou no 42º andar. Um solavanco, uma oscilação de luz, e depois, nada. Hila segurou-se no corrimão, a respiração presa. Julian a envolveu pela cintura sem hesitar. Estou com você, murmurou ele. Odeio lugares pequenos, sussurrou ela. Odeio me sentir impotente, respondeu ele. Eles ficaram em silêncio até as luzes voltarem e o elevador retomar a subida. Quando as portas se abriram, ele não a soltou. Não até que ela olhou para ele e disse: Você está tremendo. Ele também estava. Mais tarde naquela noite, sentaram-se frente a frente na sala de estar. A cobertura estava com pouca luz, aquecida apenas pelo brilho da cidade. Quero te perguntar uma coisa, disse Hila. Julian assentiu. Por que eu? Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, foi até o bar, serviu uma bebida, mas não bebeu. Você lembra qual foi a primeira coisa que eu disse para você? Hila sorriu levemente. Algo sobre eu não ser seu despertador habitual. Ele assentiu. O que eu não te contei é que não dormia naquela cama desde a noite em que minha noiva morreu. O ambiente ficou em silêncio. Foi um acidente de carro, continuou ele. Atropelamento,
Ela estava vindo me encontrar. Tínhamos discutido naquele dia. Disse que ela não era o bastante, que não entendia o meu mundo. Ela saiu furiosa e nunca voltou. A garganta de Ila apertou. Julian, eu me culpei. Ainda me culpo, disse ele olhando agora diretamente para ela, os olhos crus. Aquela cama virou um santuário do silêncio. E então você apareceu. Sem ser convidada, desprotegida, real, ele se aproximou. Você não apenas deitou naquela cama. Você quebrou algo dentro de mim. Algo que eu achava ter enterrado. A voz de Ila tremia. Você acha que eu a substituí? Não, disse ele suavemente. Acho que você me fez lembrar o que é querer viver de novo. Eles ficaram a um suspiro de distância, o silêncio mais alto que qualquer confissão. Então ele disse, mas eu não estou pronto para amar. Ila o encarou. E eu não estou te pedindo isso. Ele levantou a mão, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Mas eu preciso de você por perto, mesmo que eu não saiba como chamar isso. Ela fechou os olhos. Então não chame de nada. Ele sorriu, suave, passageiro. Você é perigosa. Eu não sou ninguém, respondeu ela baixinho. Você é o primeiro alguém em muito tempo, ele disse. A partir daquela noite, entraram num ritmo que nenhum dos dois ousava definir. Ila nunca se mudou, mas sempre estava lá. Manteve seu mundo pequeno e separado. Ainda pegava o metrô, ainda cozinhava suas próprias refeições, ainda frequentava as aulas de design. Mas toda noite, sem falhar, ela voltava para ele. Às vezes para conversar, às vezes só para sentar em silêncio. Uma vez ele adormeceu com a cabeça no colo dela, enquanto ela lia Neruda em voz alta. Ela não o acordou. Outra vez, ela deixou um esboço na mesa dele, ele de pé diante da janela, sombras cortando seu rosto, a solidão capturada em tinta. Ele emoldurou. Eles não se beijavam, não dormiam juntos, mas a intimidade era inegável. Até que chegou o envelope. Ila o encontrou empurrado por debaixo da porta do apartamento, sem nome, sem remetente. Dentro, uma foto brilhante. Ela saindo da cobertura de Julian, cabelo bagunçado, camisa emprestada, um horário estampado no canto e um bilhete. Você não engana ninguém. Ele sempre troca por algo melhor. Suas mãos tremiam. Ela não contou a Julian, nem naquela noite, nem na seguinte, mas seus olhos atraíram. Ele percebeu. Tem algo errado, disse ele baixo. Ela balançou a cabeça. Nada. Não minta para mim. Então ela contou sobre a foto, o bilhete. Julian não falou por um longo momento. Depois disse, está começando. O quê? Os sussurros, a escavação. Eles fazem isso toda vez que chego perto de alguém. Ila sentiu o frio se espalhar. E agora? Ele a olhou. Agora eu te protejo. Não preciso de proteção. Precisa, disse ele suavemente, porque eu não vi isso chegando. E isso é culpa minha. Na manhã seguinte, o nome dela estava num blog de fofocas, sem manchete. Apenas uma submissão anônima. A garota que invadiu a cama de um bilionário. Será que ele finalmente perdeu o controle? Ila encarou a tela. O café intocado. Julian tirou o artigo do ar em poucas horas. Sua equipe jurídica agiu rápido. Mas o estrago estava feito. Pessoas cochichavam. Colegas de classe a encaravam. Professores pararam de chamá-la nas aulas. Ila parou de ir às aulas. Parou de desenhar. Parou de visitá-lo. Julian mandava mensagens, ligava, esperava do lado de fora do prédio. Ela não respondia. Até a 7ª noite, quando ela o encontrou sentado na calçada perto de seu apartamento, sem motorista, sem terno, apenas Julian, real, cansado. Ela se sentou ao lado dele. Achei que você tivesse ido embora, disse ele. Eu fui, respondeu ela. Mas só porque eu não sabia mais quem eu era. Ele a olhou. Você é a garota que ousou deitar na minha cama como se pertencesse a ela.
A garota que nunca pediu nada. A garota que me fez sentir. Ela piscou rápido. Eu não queria te mudar. Ele segurou sua mão. Você não me mudou. Você me lembrou que eu ainda podia mudar. O silêncio caiu entre eles, suave, quente. O que a gente faz agora? Ela perguntou. Ele soltou o ar devagar. Paramos de fingir que isso não é alguma coisa. Ila assentiu. Estou com medo, sussurrou. Eu também, disse ele. E então, pela primeira vez, eles se beijaram. Lento, cuidadoso, sem desculpas. Um começo construído sobre tudo que eles mais temiam perder. O beijo mudou tudo. Não porque foi dramático ou apaixonado ou cinematográfico, mas justamente o oposto. Foi silencioso, intencional, quase frágil, como se ambos estivessem prendendo a respiração, com medo de que o momento quebrasse se movessem rápido demais. Julian se afastou primeiro, mas só um pouco. Encostou a testa na dela, a respiração quente e superficial. Pensei nisso muitas vezes, murmurou ele. Eu também, sussurrou Ila, mas não achei que fosse se sentir assim. Ele inclinou a cabeça apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Como o quê? Como uma decisão da qual eu nunca vou poder voltar atrás. A mão dele escorregou até sua cintura. Então não volte. Ela não voltou. Naquela noite, não voltou para casa. Foram juntos para a cobertura. Não disseram muito, mas conversaram pelo silêncio de um jeito que só eles entendiam. A suíte estava com pouca luz, agora familiar. Não mais um lugar intimidador, mas um lugar que conhecia seu cheiro, sua presença, o som do seu riso. Ela ficou de pé junto à janela, enquanto ele afrouxava a gravata, observando a cidade brilhar abaixo deles como estrelas caídas. Você ainda não me pediu para ficar, disse ela. Julian a olhou, calmo, firme. Porque eu estava esperando você querer ficar. Eu nunca quis ir embora, respondeu ela. Ele se aproximou por trás dela, perto, mas sem tocá-la. Então não vá. O corpo dela se enrijeceu, não de medo, mas de antecipação. Ela nunca tinha feito isso. Nunca cruzado o limite entre curiosidade e intimidade. Mas naquela noite, não se tratava de provar algo. Tratava-se de permitir algo. Permitir-se sentir. Permitir-se confiar. Julian estendeu a mão devagar, seus dedos roçando o braço dela com a delicadeza de quem sabe que está tocando algo frágil. Ela se virou para ele, a respiração superficial, as mãos tremendo levemente ao alcançar a gola da camisa dele. Eu não sei o que estou fazendo, disse sem fôlego. Ele segurou suas mãos, firmemente, mas com carinho. Nem eu, mas vamos descobrir juntos. Era a permissão de que ela precisava. Eles se moveram em sincronia, não com pressa, mas com reverência. Cada botão desabotoado, cada camada removida, não como conquista, mas como comunhão. Quando ele a beijou novamente, foi mais devagar, mais profundo, mais deliberado, como se estivesse memorizando sua boca. Quando sua mão tocou a base das costas dela, ela não se encolheu. Ela se aproximou. Quando sua blusa caiu, ela não se escondeu. Olhou nos olhos dele. Eu nunca... Eu sei, disse ele com gentileza. Não vou apressar. Ela sorriu, fraco. Não tenho medo da dor. Tenho medo do que acontece depois. Julian beijou sua testa. Depois você ainda será Ila, e eu ainda serei eu. Mas talvez versões que finalmente estão aprendendo a sentir de novo. Eles não se apressaram, se despiram devagar, desfazendo a tensão a cada toque, a cada respiração, a cada olhar. Ila tocou o peito dele com dedos cautelosos, como se mapeando um território ao qual não tinha certeza se tinha direito. Ele traçou a mandíbula dela como se fosse um esboço que nunca conseguiria terminar. Quando seus corpos finalmente se uniram, não foi perfeito, foi hesitante, cru e real. Ela ofegou com a proximidade, não só física, mas emocional, sem barreiras, sem defesas. Apenas ela
E ele, e a gravidade de algo grande demais para nomear. Ele se moveu com cuidado, com paciência, com algo próximo da veneração. E quando ela sussurrou o nome dele, não de dor, não de medo, mas de confiança, ele fechou os olhos por um momento, para guardar aquele som. Mais tarde, enrolados nos lençóis bagunçados pelo caos silencioso, eles estavam deitados lado a lado. Ila repousava na cabeça no peito dele, o coração dele batendo firme sob sua bochecha. Eu não esperava que fosse assim, disse baixinho. Assim como? Como ser vista e tocada ao mesmo tempo. Julian passou os dedos pelos cabelos dela. Isso porque ninguém nunca se importou em conquistar os dois. Mas você se importou, ela murmurou. E você também. Ele não dormiu. Pelo menos não de imediato. Ficou acordado tempo suficiente para vê-la adormecer, com a mão ainda pousada sobre o coração dele. Pensou na primeira noite, em que ela apareceu em sua cama sem ser convidada, e em como era estranho que a garota que chegou por acidente agora parecesse a única coisa que realmente pertencia ali. Nos dias seguintes, algo mudou. Não apenas entre eles, mas ao redor. Julian cancelou 2 viagens internacionais, delegou reuniões, escolheu ela em vez do império, pela primeira vez. Ila se movia pelo mundo mais suave, mas também mais sólida. Ela sorria mais, duvidava menos, até a tempestade chegar. Tudo começou com uma manchete, de desafio à amante, o bilionário Julian Wolfe, e a virgem que roubou seu coração, e talvez sua sanidade. Ila encarou o artigo com o estômago revirando. Seu nome não era citado, mas a foto era clara. Ela entrando no carro dele, andando ao lado dele, rindo, sem saber da câmera. Havia capturas de tela da sua página de arte privada. Seus desenhos. O que ela fez de Julian, exposto. A equipe dele agiu rápido de novo, mas dessa vez o blog não retirou a publicação. Eles tinham fontes, citações anônimas dizendo que ela o seduziu, que ele estava perdendo o controle, que ela estava manipulando o homem que nunca se rendia. Ila desativou o site, deletou as redes sociais, parou de atender chamadas. Julian a encontrou encolhida no sofá, joelhos no peito. Não é verdade, disse ele. Ela não o olhou. Não precisa ser. Eles acreditam de qualquer forma. Eu vou consertar. Você não pode consertar o jeito como as pessoas olham para mim agora. Então que olhem. Eu não me importo. Eu me importo. A voz dela falhou. Porque eu não queria ser seu escândalo. Ele ajoelhou-se diante dela. Você não é. Então o que eu sou? Ela sussurrou. Ele não respondeu de imediato, apenas segurou o rosto dela com as 2 mãos, enxugando uma lágrima. Você é a única pessoa neste mundo que me fez querer ser melhor, e eu não vou deixar que tirem isso de mim. Então o que a gente faz? Ela perguntou. A gente para de se esconder, ele disse. A gente para de fingir que isso é passageiro. Ela engoliu seco. Então diz. Eu te amo, ele disse. E não porque você foi parar na minha cama, mas porque você me fez querer sair dela e viver de novo. Ela se inclinou, os olhos cheios de incredulidade e de algo mais profundo. Eu também te amo, sussurrou. Mas eu não sei como proteger isso. A gente se protege, ele disse. É assim. E quando ele a beijou novamente, não era mais frágil. Era um voto. Você é a única parte da minha vida que faz sentido. Sua voz saiu baixa. Então por que parece que estamos prendendo a respiração? Julian não respondeu, porque ela estava certa. Todos os dias desde que a matéria foi publicada pareciam como andar sobre cacos de vidro. E ela via isso. Não importava o quanto ele tentasse esconder. Naquela noite, Leila arrumou uma pequena mala. Apenas algumas coisas, o suficiente para desaparecer. Ela deixou um bilhete no balcão da cozinha, sem explicações. Apenas 3 palavras. Me desculpe.
Quando Julian acordou e encontrou o bilhete, algo dentro dele se partiu. Não a parte que sabia como lutar, negociar ou traçar estratégias, mas a parte que ele havia mantido protegida por anos. Ele não ligou para a equipe, nem chamou segurança. Dirigiu sozinho pela cidade, visitando todas as livrarias, cafeterias e lojas de arte que ela já havia mencionado. Não a encontrou. Dias se passaram. A mídia seguiu em frente, mas Julian não. Por dentro, tudo estava parado. O apartamento parecia oco, sua cama permanecia intocada, suas camisas perfeitamente passadas, mas ele não usava nada além de preto há uma semana. Começou a carregar o desenho dela na pasta, uma cópia dobrada, já gasta. Numa quinta-feira chuvosa, ele recebeu um pacote, sem remetente. Dentro estava o colar que ele lhe dera, prata, simples, com uma única estrelinha pendurada, um bilhete. Isso era seu antes de mim. Não deve te lembrar da dor. Naquela noite, Julian entrou em seu escritório e disse à assistente para cancelar tudo, indefinidamente. Você vai se demitir? Ela perguntou. Ele pausou. Não. Vou escolher algo que deveria ter escolhido há muito tempo. Uma semana depois, Ila estava sentada na varanda da casa da tia, no Maine, um livro no colo e o cabelo preso em uma trança frouxa. Não tinha notícias de Julian. Não esperava ter. Mas ainda assim, olhava para o celular todas as noites, só por precaução. Naquela tarde, um carro preto entrou na entrada de Cascalho. Ela não se mexeu. Até vê-lo, Julian saiu, sem terno, sem gravata, sem segurança. Apenas ele. Ele parecia cansado. Real. E dela? Como me encontrou? Ela perguntou num sussurro. Você deixou seu aniversário marcado no meu calendário. Ele disse. Imaginei que se não quisesse ser encontrada não teria feito isso. Ela sorriu, levemente, os olhos marejando. Você largou tudo. Ele deu um passo à frente. Não tudo. Só as coisas que nunca importaram de verdade. Ela se levantou. Por que você está aqui? Julian não hesitou. Porque eu te amei quando você estava nua na minha cama sem saber quem eu era. E agora te amo mais ainda, depois de você ter ido embora sabendo exatamente quem eu sou. Ela o encarou, o coração disparado. Eu nunca deveria ter importado tanto assim. Você nunca deveria ter sido só uma aposta, ele disse. Mas se tornou a minha verdade. O vento bagunçou o cabelo dela. O livro caiu das mãos, rolando até os degraus. E agora? Ela sussurrou. Ele estendeu a mão. Agora eu paro de fingir que sei fazer isso perfeitamente e começo a simplesmente aparecer. Ila caiu em seus braços. Então, não vá embora. Eu não vou, ele disse. E dessa vez, ela acreditou. 3 meses depois, o mundo seguiu em frente. As manchetes sumiram. Os sussurros cessaram. Julian Wolfe reapareceu no mundo dos negócios com um brilho mais calmo nos olhos e algo mais suave na voz. Ele não se desculpou por ter sumido. Não explicou sua ausência. Simplesmente voltou. Com Ila ao seu lado. Não como uma declaração, não como um escândalo, mas como uma verdade. Uma que ele não queria mais esconder. Ela não vivia mais nas sombras. Caminhava ao lado dele por salas de reunião, eventos beneficentes e galerias de arte. De cabeça erguida, olhar firme. A garota que um dia se sentiu invisível havia se tornado a mulher que ancorava o homem que o mundo achava inabalável. Ela não se moldou ao mundo dele. Ele ajustou o seu para dar espaço ao dela. No aniversário de 6 meses da noite em que ela perdeu aquela aposta, Julian a levou de volta ao mesmo hotel, mesmo elevador, mesma cobertura. Mas dessa vez, a cama não estava vazia. Estava arrumada para 2. Sobre o travesseiro, um envelope. Dentro não havia certidão de casamento. Apenas um bilhete. Nunca acreditei em acidentes até você. Ela virou para ele, rindo suavemente.
Foi aqui que tudo começou. Julian beijou seu ombro. Não, foi aqui que eu comecei. Deitaram-se lado a lado. A cidade brilhava além das janelas, e já não se tratava de riqueza, imagem ou desejo. Tratava-se da forma como ela o olhava, como se ele fosse apenas um homem, e de como ele a segurava, como se ela fosse a única coisa que ele realmente conquistou. Eles não precisavam dizer para sempre. O que tinham era mais honesto que votos, mais permanente que assinaturas. Eles haviam sobrevivido ao barulho. Escolheram um ao outro quando não era conveniente, e aprenderam que às vezes não são os erros que nos definem, mas a coragem de ficar quando tudo fica difícil. À medida que a noite avançava e o silêncio os envolvia como uma promessa, Ila sussurrou as palavras que começaram tudo. Ainda não acredito que uma aposta tão idiota me trouxe até aqui. Julian sorriu contra sua pele. Às vezes, a cama errada te leva à pessoa certa. E naquele momento, os dois sabiam a verdade. Algumas histórias não começam com contos de fadas. Começam com caos, vulnerabilidade e um coração nu no lugar errado na hora certa. E essas, mais do que qualquer outra, são as histórias que valem a pena guardar.